imagens que nos conduz ao eterno. Descer uma longa rampa de joelhos com um rosário nas mãos. Permanecer horas diante da imagem de Nossa Senhora em oração e silêncio. Pessoas que vêm e que vão, na sua grande maioria, em uma postura de oração. Não temais, sou o anjo da paz, foi esta a saudação que o anjo dirigiu aos 3 pequenos pastores da região do Aljustrel no ano de 1916. Ali o anjo os ensinou a rezar. Para adorar a Deus era preciso inclinar-se, ajoelhar-se por terra e assim repetir 3 vezes em profunda adoração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Uma aparição que preparava o coração dos pequeninos para a visita da Senhora mais brilhante que o sol. Os pequenos pastorinhos de Fátima, como são conhecidos, a partir de então tiveram em suas vidas a presença de uma atmosfera sobrenatural, que exigia deles uma busca crescente de obediência às vozes celestes. Obediência e docilidade esta que os conduziria a uma profunda vida de santidade, mesmo com todos os desafios que ainda estavam por vir. Não demorou muito para que no ano de 1917 a visita da Santa Mãe de Deus começasse a acontecer. Era 13 de maio daquele mesmo ano, só que agora o sobrenatural envolveu o local chamado Cova da Iria, terreno onde hoje se encontra o Santuário de Fátima. Este local era de propriedade da família da pequena Lúcia Marto. Mas quem são estas 3 crianças simples que tiveram a predileção celeste? Ora bem, eu penso que antes de mais eles foram cada um realmente aquilo que o Senhor lhes deu de natureza, ou seja, o Francisco foi um homem e a Jacinta e a Lúcia eram de facto 2 mulheres, não é? 2 senhoras. Embora a Jacinta naturalmente mais menina, a Lúcia já era mais senhora, portanto mais consciente, digamos, do seu papel. Era uma criança realmente que falava muito pouco, que aparentemente não se interessava com uma série de coisas com que elas se interessavam, por exemplo, perder nos jogos. Enquanto que a Jacinta amoava, era o temperamentozinho dela, amor próprio, digamos, amoava, o Francisco, tanto se lhe dava a perder como ganhar, era a mesma coisa. Portanto, mesmo que lhe roubassem qualquer coisa, ele não se preocupava com isso. Segundo Monsenhor Luciano Guerra, o pequeno Francisco era dono de um temperamento reflexivo. Talvez por isso amou tanto a Jesus escondido, como ele mesmo intitulava, Jesus Eucarístico. Ia para a paróquia de Fátima e ali se escondia do assédio das pessoas que queriam conhecer os videntes. Passava horas em adoração, marcado pelas palavras de Nossa Senhora, para que não ofendam mais a Deus. Ele retirava-se na solidão para consolar Jesus pelos pecados do mundo. Foi dos 3, talvez, aquele que teve mais, digamos, visão mística de Deus. E o Francisco teve aquelas célebres expressões acerca da luz de Nossa Senhora no coração. Penso que interprete bem ao dizer que, de facto, Francisco foi quem melhor captou Deus naquele fenómeno todo. E particularmente, como digo, nessa tal luz. Porque ele de facto impressionou-se ao ponto de que luz era aquela em que ele via Deus naquela luz.
Enquanto que a Jacinta tinha sobretudo pena dos pecadores e do Imaculado Coração de Maria, o Francisco tinha pena de Nosso Senhor, porque viu Deus. Bom, isto é um estádio, digamos, extra-humano. São Paulo, enfim, fala nisso, é quando a pessoa não sabe se está no corpo, se está fora do corpo, portanto, quer dizer que a experiência da pessoa já não assenta, digamos, em qualquer coisa de corporal, uma imagem mesmo. Rosto singelo, assim era a pequena Jacinta Marto, a caçula do senhor Manuel Pedro Marto, irmã de Francisco, prima de Lúcia. Hoje é conhecida como a menina reparadora. Por sua sensibilidade, captou a ternura da mensagem de Fátima. Era uma criança muito sensível, que gostava muito de flores, das ovelhas, do coração, portanto, toda uma linguagem realmente, de uma grande compaixão pelos pecadores, tudo a significar, chorava com muita frequência. Jacinta, já no final de sua curta vida, sofreu de pleurisia e não podia ser anestesiada devido à má condição do seu coração. Foi assistida em vários hospitais, acabando por falecer em 20 de fevereiro de 1920 no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. A Jacinta, no dia 2 de fevereiro, dá entrada no hospital, identificada a sua doença como sendo uma pleurosia purulenta, uma infecção pulmonar, que acaba por provocar, de facto, um dano muito, muito grande na sua vida. É operada no dia 10 e nesse dia 10 acontece uma coisa extraordinária, que faz parte do processo da beatificação, agora a canonização dos pastorinhos, que é o médico que a opera, no final da operação, vira-se para a enfermeira e diz: curioso, esta criança que acabei de operar foi uma operação tão dura e tão difícil. Vejamos, a Jacinta foi sujeita a um corte de costelas, a sangue frio praticamente, com uma ligeira sedação local, porque a Jacinta não aguentaria uma anestesia geral. O seu estado de debilidade era tanto que uma anestesia geral provocaria com certeza a morte imediata. No entanto, o que o médico diz é que ela não gritou, não teve nenhuma atitude de agitação, a não ser dizer: meu Jesus, minha Nossa Senhora. E que o médico estava surpreso. Vejamos o que é que o médico fez, não é? Faz um corte de duas costelas que estavam já cariadas e retira algum líquido dos pulmões da Jacinta para ela poder continuar a respirar com alguma qualidade, e isto tudo com ela acordada. Portanto, o que terá sido isto? Reconhecido também pelo médico e partilhado por parte do tal cirurgião com a enfermeira, que diz: aquela criança que o senhor operou é aquela vidente de Fátima a quem dizem que Nossa Senhora apareceu. Aliás, diz aqui numa tradição que a Jacinta só teria chorado na altura em que lhe tiraram uma cadeira que estava junto da cama onde ela estava, porque ela dizia que era aquela cadeira onde Nossa Senhora se sentava quando vinha falar com ela. Ao que consta, a Jacinta então teria falecido, partido para Deus, como nós dizemos, deste local, dia 20 de fevereiro de 1920, às 10h30 da noite. Ela tinha já vaticinado que seria a sua partida, ela estaria sozinha. Ela sabe como transformar essa dor e esse sofrimento em redenção, ou seja, em amor. Lúcia de Jesus Rosa dos Santos foi a grande propagadora da mensagem da Virgem Maria. Em 17 de junho de 1921, o bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, proporcionou a sua entrada no Colégio das Irmãs Doroteias em Vilar, no Porto, região norte do país.
alegadamente para a proteger dos peregrinos e curiosos que ocorriam cada vez mais à cova da Iria e pretendiam falar com ela. Ela tinha de facto um grande sentido de Deus, um grande sentido de Deus, um grande sentido de Maria, um grande sentido da mensagem. Manifesta que realmente a Santíssima Trindade foi uma digamos, dos pontos dogmáticos mais profundos e mais tocados e mais vividos. Bastava a adoração à Santíssima Trindade de prostração, que ela continuou a fazer até, penso que até à morte praticamente. Professou seus votos como Doroteia em 1928 em Tui, na Espanha, onde viveu alguns anos. Em 1946, regressou a Portugal e 2 anos depois entrou para a clausura do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, onde professou como carmelita a 31 de maio de 1949 seus votos. Foi neste convento que escreveu 2 volumes com as suas memórias e os apelos da mensagem de Fátima. Este convento guarda a memória da religiosa que viu Nossa Senhora. Sua vida aqui não passou desapercebida. Um memorial foi criado, não para engrandecer Lúcia, pois a discípula da Virgem Maria entendeu bem a sua missão. Que isso obrigou, no fundo, de facto, os Papas, enfim, a pouco, irem se abrindo. Uma grande prudência, nota-se a parte de Pio XII, ainda um cuidado extremo, digamos, em não entrar propriamente na afirmação das aparições, embora acolhendo toda a mensagem e acolhendo mesmo, sobretudo as multidões daqui de Fátima. Fátima tem uma grande força de atração. É só observar o grande número de peregrinos que vêm todos os dias ao santuário. A Virgem Maria indicou aos pequenos um caminho de santidade e entrega pela conversão dos pecadores e sublinhou os seguintes pontos: a conversão permanente, a oração e, nomeadamente, o Santo Rosário. O sentido da responsabilidade coletiva e a prática da reparação. A aceitação desta mensagem traz consigo a consagração ao Imaculado Coração de Maria, que é símbolo de um compromisso de fidelidade e de apostolado. As orações ensinadas em Fátima pelo anjo e Nossa Senhora ajudam a viver a mensagem, que, como disse São João Paulo II em Fátima em 1982, é a conversão e a vivência na graça de Deus. Temos de ter muito cuidado com o trânsito, não é? E o resto, acho que é uma experiência, acho que estou a gostar. Inúmeros peregrinos fazem um longo trajeto a pé até o santuário, principalmente por ocasião da peregrinação aniversária do 12 e 13 de maio. Estes enfrentam estradas estreitas pelas vias nacionais do país. Estão à mercê do clima, seja da chuva, seja do sol. Mas nada é empecilho, pois não importa se caminha rápido ou lentamente. O importante é não parar. Isto começou há 2 anos. Sempre tive na ideia de vir a Fátima, alguma coisa me chamar para vir a Fátima a pé. E a primeira coisa que quando lá cheguei me veio ao pensamento foi que enquanto pudesse e fisicamente iria lá todos os anos a partir daí. Uma das passagens bíblicas que recorda este caminhar do homem como peregrino é o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus. Ali no caminho, eles se encontram com o ressuscitado, com a promessa:
Aqui em Fátima, a estrada é a mesma. Os peregrinos querem se encontrar com o sobrenatural. Aqui no caso, querem estar com a Virgem de Fátima. Eles buscam viver este mesmo sentido, seja pedindo ao céu uma graça ou vindo aqui para agradecer. Mas o importante é se encontrar com a vida nova. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, berros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és portado. Sinais visíveis da mensagem de Fátima se pode ver e tocar pelos peregrinos que passam por aqui. Os monumentos e locais de oração que recordam as aparições do anjo e da Virgem Maria. Algo que chama a atenção é um monumento feito com um pedaço do Muro de Berlim, símbolo da reunificação da Alemanha. Foi inaugurado em Fátima a 13 de agosto de 1994. Na lápide foram escritas as palavras proferidas por São João Paulo II na sua segunda vinda a Fátima em maio de 1991. Obrigado, Celeste Pastora, por ter desguiado com carinho os povos para a liberdade. Quero que façam aqui uma capela em minha honra. Foi um pedido feito por Nossa Senhora e hoje o pedestal onde se encontra a imagem da Virgem marca o local exato onde estava a pequena azinheira, desaparecida devido à devoção dos primeiros peregrinos que a levaram raminho a raminho, sobre a qual Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos. Porém, esta azinheira que fica ao lado da Capelinha das Aparições nos indica exatamente como era a anterior. Na Basílica Neoclássica, que se ergue no coração do santuário, se encontra o túmulo dos Três Pastorinhos. Esta é a paróquia de Fátima. Aqui os videntes foram batizados. Uma memória viva que atrai peregrinos vindos das diversas partes do mundo. Vamos agora ao Valinhos, a 3 quilômetros do Santuário de Fátima, local da quarta aparição da Virgem Maria, em 19 de agosto de 1917. Ali um monumento assinala o encontro da Virgem com os pastorinhos de Fátima. A Loca do Anjo foi onde as crianças receberam a primeira e a terceira visitas do Anjo da Paz, primavera e outono de 1916. Muitos são os peregrinos que fazem a Via Sacra dos Pastorinhos. A Via Sacra é composta de 14 capelas em memória da Paixão do Senhor e uma 15ª correspondente à ressurreição. É ainda viva a memória da família dos pastorinhos. Os peregrinos podem visitar a casa onde os pequenos viveram na simplicidade e na pobreza.
irmã Lúcia conta no seu livro intitulado Quarta Memória que Nossa Senhora, em 13 de julho de 1917, recomendou: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Monsenhor Luciano Guerra fala do Santuário de Fátima como este local que desperta no peregrino o desejo de conversão. E isto significa que elas sentem aqui qualquer coisa. Há uma paz, para já há uma grande paz, que as pessoas falam, que há uma grande paz. Claro que esta paz, naturalmente, sentem-na a partir das próprias experiências de vida, não é? E há de haver, evidentemente, também, digamos, muito pecado que sentem perdoado. Portanto, ou seja, sentem-se atraídos aqui para a virtude da penitência, a virtude interior. Essa contrição, essa pena, essa dor interior de ofender a Deus. E, portanto, o desejo de regressar a uma comunhão pacífica com Deus. Uma luz que ilumina, que convida à paz e à conversão. Eis a luz de Cristo. Segundo a Congregação para a Doutrina da Fé, Fátima é a mais profética das aparições modernas. Diz ainda que a ação de Deus, Senhor da história e corresponsabilidade do homem no exercício dramático e fecundo da sua liberdade, são os dois alicerces sobre os quais se constrói a história da humanidade. Ao aparecer em Fátima, Nossa Senhora faz-nos apelo a estes valores esquecidos, a este futuro do homem em Deus, do qual somos parte ativa e responsável.